continuem lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixa o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar. Brevemente toda luta terá fim, não mais iremos passar provas e chorar. As nossas lágrimas Cristo enxugará, e novos corpos Ele nos dará, e assim será o futuro da igreja. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão banais, olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente esta igreja subirá. Canta alegremente, igreja, não deixa o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar. Canta alegremente, igreja, não deixa o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida, em tuas vestes ninguém poderá tocar. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Eu saúdo aos irmãos presentes, a todos e a todos que estão nos vendo na live, celular, notebook. Nesta manhã, eu desejo a você e todos os seus familiares um bom dia na graça do Senhor Jesus. A lição de hoje é a 11ª, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Os atributos da fé, repetindo: humildade, mansidão e longanimidade. O pastor, junto comigo, e o outro reverendo, Leonardo, estaremos ministrando sobre essas três palavras. O texto áureo de hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 1. Você que não tem a revista, mas tem a Bíblia, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andais como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática, a unidade da igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. O objetivo geral de hoje é mostrar que a unidade da igreja é resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Dando sequência, a leitura bíblica em classe se encontra
em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Efésios 4, 1 a 4 e Colossenses 1, do versículo 9 ao 12. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis digno da vocação como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, uma só esperança na vossa vocação. Agora, no livro de Colossenses, capítulo 1, o versículo é o 9. Localizou? Está escrito assim no 9. Por que razão nós também, desde os dias que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. O 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No 11º, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Chegar correndo é duro, tem de puxar até a respiração. O objetivo geral dessa lição de hoje, mostrar que a unidade da igreja é resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Professor Leonardo, fazendo uma rápida oração, e logo após o pastor Jorge Luiz Teodoro estará dando início a essa lição. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, nesta manhã. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, por estar aqui nesta manhã, Senhor, diante da sua presença, meu Pai. Venha nos dar graça, meu Deus, venha nos ensinar a sua palavra e a todos aqueles, ó Pai, que estão nos ouvindo nesta manhã, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos, ó Pai, pela essa oportunidade, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, paz do Senhor, bom dia a todos. Prazer estar com os irmãos nessa manhã de domingo. Dia lindo, um dia lindo. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Meus queridos, eu quero descansar o pastor Scofield aqui, né, pastor? Tem uma aguinha ali, se você quiser. Irmão Antônio, gentilmente trouxe uma água. O irmão pode tomar uma aguinha ali. Fica sendo do irmão essa água aí. O pastor já deu a introdução aqui, dizendo sobre o título da lição, mas eu queria repeti-lo, porque eu acho que no título está o cerne, o pensamento do comentarista. Atributos da unidade da fé. A palavra unidade, para mim, aqui é a palavra-chave nessa lição. Ele cita três virtudes: a humildade, a mansidão e a longanimidade. As três virtudes que ele citou são frutos do Espírito. Gálatas 5:22. A igreja conhece fartamente. Interessante que também nesse capítulo, Paulo fala sobre as obras da carne, que não é o objetivo da nossa lição hoje, mas eu queria apenas mencionar.
o contraste entre obras da carne e fruto do Espírito. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou ler rapidamente, que eu creio que é melhor do que eu ficar tentar falar assim de memória. É bom a gente anotar. A gente passou dos 60, então você tem que ter uma... Você tem que ter uma cola aqui, ó. Para haver unidade é preciso de humildade. Esse aqui é um subtópico. É o primeiro tópico. O importante de estudarmos a humildade, mansidão, longanimidade, é porque essas três virtudes são essenciais para o viver dentro da comunidade de forma harmônica e respeitosa. Dentro de uma igreja, vamos pegar aqui a nossa casa, a subsede. Igreja grande, com muitos membros, e é comum e até, a certo ponto, normal. As palavras, a gente usa as palavras às vezes de forma errada. Comum uma coisa, normal é outra. Comum está dentro da a coisa que acontece muitas vezes. É comum de acontecer. Normal está dentro da normalidade. Então, essas virtudes aqui, elas combatem dificuldades que os seres humanos têm. Para se viver em comunidade, como nós vivemos aqui, se não tiver humildade, mansidão e longanimidade, fica difícil. Muito complicado. Nós somos pessoas diferentes, de naturezas diferentes, de criação diferente. Então, isso pode acontecer e acontece. E nessas horas, os anciãos da igreja, liderados pelo pastor, a orientação do pastor, devemos exercer e pedir a Deus e nos dar graça para orientar o rebanho nesse sentido aqui. Eu falei, irmãos, que é difícil conviver em comunidade. Vamos restringir mais, vamos pensar num casamento. Namorou, noivou, pediu a mão da moça em casamento, noivou, tão certinho, casou. A hora que você vai conviver com a sua esposa, você vai ver que diferença que é de quando você namorava e noivou com ela. Porque a pessoa, no namoro, no noivado, não vai mostrar coisas que ela mostra no dia a dia. Quem me conhece é minha esposa. Quem conhece o pastor Jorge Luiz Teodoro é a mãe Marina. Sabe das minhas virtudes e dos meus defeitos. Eu luto para que eu tenha mais virtude do que defeito, mas defeito eu os tenho também. E não são poucos. Aparece mais, entra mais em evidência. Então, na convivência dentro de um lar, se não houver entre marido, eu estou pegando o caso, peguei esse exemplo de marido e esposa, esposa e marido, esposa e esposa. Por que isso aqui? Porque a base da família é o casal que se uniu para formar uma nova família. E a base da igreja, temos humanos, irmão, são os lares, são as famílias que compõem a igreja. Se não houver entre esposa e esposa mansidão, humildade, longanimidade, vai durar pouco tempo. Vai durar pouco tempo. Porque, repito, a minha esposa, vou pegar meu caso em particular, tem uma natureza diferente da minha, tem um temperamento diferente do meu, teve uma criação dada pelos pais totalmente diferente do que meus pais me deram. Muita coisa foi igual, idêntico, mas algumas coisas foram diferentes. Então, se não houver, por parte do casal, e eu queria introduzir uma palavrinha que não faz parte, mas a gente fala sempre para casais, respeito. Vai devagar com o que você fala com seu marido. Você não é a dona da casa, e você, marido, cuidado com o que você fala com sua esposa. Você não é delegado de polícia, não. Fala com educação. O que mais se precisa entre um casal é respeito e educação. Caso o tempo passa, vai piorando. Começa a tratar mal, trata bem de fora, e quem você deve tratar melhor que a sua esposa, o seu marido, você trata mal. E, às vezes, tem mulher que é tirana, que é ditadora. E tem marido que é delegado de polícia. Chegou em casa, sai todo mundo correndo. Está errado. Cadê a humildade? Cadê a mansidão? Cadê a longanimidade? E o apóstolo Paulo aborda aqui essas três virtudes
que aplicando na igreja, elas são fundamentais. Se não houver isso, eu não tenho condição. Vou passar para frente aqui. Dá tempo dos irmãos falarem também. No segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. No segundo subitem, grandes exemplos de mansidão, ele cita Jesus Cristo e Moisés. Ontem eu estava conversando com o pastor Scofield sobre isso, e no caso aqui, ó, o texto que o comentarista ele aborda é aquele texto de Números 12, versos 1, 2 e 3, quando Miriam e Arão, eles reclamam, eles colocam em xeque a autoridade dada por Deus a Moisés. Aí que é o problema, irmãos. Aí que é o problema. Às vezes, a gente não concorda muito com o que o pastor fala, com o que os presbíteros falam, com o que... Você não tem que concordar com tudo, 100%. Você tem a sua opinião. Se for Bíblia, não. Se for doutrina, se for Bíblia, tem que concordar, que a Bíblia não tem jeito, não tem uma variação de pensamentos. Mas, às vezes, com a maneira de dirigir um culto, a forma de pregar, o jeito de ser, você pode até discordar. Mas não bate de frente, não. Porque quem me trouxe para aqui foi Deus. Eu tenho certeza, igual um dia eu vou morrer, eu vou para o céu, Deus me trouxe para aqui. E eu tenho um tempo limitado, estou usando a minha pessoa. Então, se não gostou do que eu fiz, não bate de frente, não sai falando mal para o outro. Me chama em particular, conversa comigo. Olha o meu olho e fala, pastor, o senhor fez assim, eu achei que está errado. Estou pronto a ouvir. O que Miriam e Arão fizeram? Criticaram Moisés porque ele se enamorou, se apaixonou por uma cuxita. Trocando em miúdos aqui. Quem que é a cuxita? Cuxita é do lugar chamado Cusi. Está certo, pastor? E a moça era negra. Ó o problema aparecendo aí. Lá atrás. Agora a gente está vivendo nesse mundo de meu Deus aí que está voltando a essas lutas e brigas aí em torno de racismo. Os Estados Unidos está vivendo um drama social lá. Miriam e Arão queriam poder, sendo que Deus não os colocou para liderar nada, se colocou para ajudar. Está muito bom. Ajudou o maior estadista que o mundo já teve. Não existe na face da terra, não existiu, nem vai existir ninguém para liderar um povo, ser um estadista como Moisés foi. Os nossos presidentes, que me desculpem, e os demais ministros de Estado, para o mundo afora, mas tinham que ler mais Moisés e aprender com ele. Ele liderou mais de 5 milhões de pessoas, saiu do Egito, um bando de gente, sem exército, sem dinheiro, sem ministro, eles, era Deus e ele, os dois irmãos, que não tinha estrutura nenhuma. Ele liderou... Oi? Quem sem educação? Sem cultura. Não tinha nada. Não tinha, era um bando de gente, milhões de pessoas saindo de um país seguro, como era o Egito, em termos da infraestrutura que ele tinha, e indo para Canaã, não era perto, passando por um deserto. Então, ele liderou o povo com maestria. Tem que dobrar a língua para falar de Moisés. A irmã dele, o irmão, fala assim, peraí, Deus fala através da gente também. O texto cita isso, olha, Números 12, verso 1, 2 e 3. No verso 2, termina o texto assim, do verso 2, o versículo. E Deus ouviu. Deus ouviu e não gostou do que ouviu. Resumo da ópera aqui. Miriam ficou leprosa, na hora, precisou do irmão dela, mais velho, que é Arão, pedir a Moisés, ora para Deus ter misericórdia. A oração de Arão não ia subir. Ele estava em curso no meu problema. Então, o texto fala sobre a mansidão. Nesse texto fala que não havia na face da terra homem tão manso. Mas aí vem a pergunta, que nós conversamos ontem, pastor. Mas Moisés não matou um egípcio? Que mansidão que é essa? Só que isso foi anterior ao encontro de Moisés com Deus na sarça. A sarça estava ardendo, era a presença de Deus. Deus falou assim, Moisés, tira sua sandália,
porque o lugar que você está é santo. Aí é o divisor de águas. No nosso caso, irmãos, a nossa sarça, no sentido figurado, foi a cruz de Cristo. Foi o sacrifício de Jesus. De lá para cá, nós temos um modelo a seguir. Na minha vida, eu, pastor Jorge, como homem, como servo de Deus, como cidadão, eu sou filho de um lar cristão, mas não quer dizer que eu era crente. Filho de crente é crentinho. Com meus 12, 13 anos é que eu fiz a minha... É que eu aceitei Jesus no meu quarto, conversando com Deus. Ali, de lá para cá, eu fui uma outra pessoa, ainda bem jovem. Quando Moisés encontrou com Deus na sarça ardente, aquilo ali foi a mudança. Você pode ver, pode estudar. Dali para frente, ele não matou mais ninguém. Segurou um pepino enorme, aquele monte de gente reclamando na cabeça dele. E chegou até alguns poucos quilômetros de distância da terra prometida. E Deus usou a vida dele. Então, mansidão, exemplo de mansidão, Moisés. E Jesus Cristo, irmãos, por quê? Porque Jesus Cristo, ele manteve o autocontrole. Estou dando só um exemplo. Enquanto era injustamente caluniado e perseguido. Isso é difícil demais, gente. Quem já foi caluniado aqui, está aqui presente, os irmãos que estão nos assistindo, sabe o que eu estou falando. O que é uma calúnia? É uma afirmação falaciosa sobre a sua pessoa, ou sobre alguém que está perto de você, com o seu intuito de te atingir. E isso dói. O ser humano, nós seres humanos, em linhas gerais, via de regra, a gente quer revidar. Bateu, apanha. Falou, toma. Eu escutei assim, ó Deus, ô pastor, quando se eu falo Jesus, fica de lado, que agora sou eu. Não, Jesus fica de lado? Não tem jeito de ficar de lado, não. Jesus tem que ficar no centro da nossa vida. E ele foi por várias vezes perseguido, injuriado, e mostrou um autocontrole, irmãos. É fruto do Espírito também, né? Domínio próprio. É muito difícil isso. Mas bem-aventurada é a igreja que tem irmãos que conseguem controlar na hora da dificuldade. Quer um exemplo? Se alguém encostar no seu filho, seu menino pequenininho, 7, 6, 8, 10, menino, qualquer coisa de criança movimentar na igreja. Porque os diáconos têm que ter sabedoria para falar. Porque se chegar a encostar no filho de alguém, está comprando uma briga e vai parar no pastor. Ou na cadeia. Né? Na cadeia eu prefiro que não chegue. Né? E às vezes já me tiraram de púlpito para poder resolver problemas assim, no domingo à noite. Faltou autocontrole de quem chamou atenção para falar, para pensar, para agir. Pensa no pai das crianças e no pai das crianças, pai da criança ou das crianças que não teve autocontrole. Exemplos de mansidão, Jesus Cristo e Moisés. Deixa eu ficar por aqui, professor. Eu vou passar para o nosso irmão Leonardo. Pode passar direto? Estou com o irmão agora. Amém, irmãos. Eu cumprimento os irmãos também com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria também estarmos aqui nesta manhã, diante de uma lição muito rica, muito profunda, essa lição. Eu confesso aos irmãos que tem lições dessas que a gente abre ela e fica assustado, né? Pelo rico conhecimento que vem através da palavra de Deus. E essa lição não foi diferente. Eu li, reli, e vou tentar aqui falar um pouco daquilo que eu entendi, né? Porque o pastor Jorge comentou aqui muito bem, empregando no dia a dia, e esse é o objetivo da palavra de Deus, né? Porque aqui fala sobre os frutos, né? O versículo de número 10 de Colossenses capítulo 1, que é a leitura bíblica em classe aí, um versículo fala assim: para que possais andar dignamente
diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, o objetivo da palavra de Deus é esse. E o objetivo dessa lição também é esse. É mostrar para nós qualidades, modelos, padrões que nós possamos segui-los. E aqui o comentarista vai falar sobre os frutos, né? Igual o pastor disse, o fruto. Consequentemente, quando nós falamos do fruto, há uma relação muito forte entre os frutos e as obras da carne, né? Os frutos do Espírito e as obras da carne. O fruto do Espírito, ele se evidencia, quando a gente fala de fruto do Espírito, por exemplo, o amor, né? A fé, como nos 3 aqui que nós estamos estudando, não tem como você olhar para alguém e dizer se ela tem os frutos do Espírito ou não. Por quê? Porque eles só se evidenciam através de um comportamento, de uma obra. Ou seja, se eu ver, olhando para os irmãos aqui, eu não sei dizer, né, um exemplo, se o pastor Scofield ama ou não. Por quê? Porque isso só se vai evidenciar através de um comportamento, né? Ou seja, através de um comportamento, através de uma conduta de vida diária, eu vou saber se ele tem os frutos do Espírito ou não. Agora, todas as pessoas podem produzir os frutos do Espírito? Não. Como o pastor Jorge disse aqui. Moisés, ele só produz os frutos do Espírito a partir do momento, ele só produz essa qualidade na vida a partir do momento que ele encontra com a sarça. Contrapartida, o ser humano, ele só vai produzir os frutos do Espírito quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Porque o nome já fala, os frutos do Espírito. Então, a pessoa que não tem o Espírito, como que ele vai produzir fruto do Espírito? Então, os frutos do Espírito, eles vêm quando nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, o Espírito de Deus, nós recebemos o Espírito de Deus, aí, queridos, nós vamos ser preparados para evidenciar em nossas vidas o fruto do Espírito. Então, os frutos do Espírito é muito interessante, porque a impressão que se dá quando fala em amor, né? Vamos voltar aqui para a lição, humildade, mansidão e longanimidade, isso aqui não é algo que a pessoa vai ensaiar. Não é. Não é algo que você vai ensaiar para fazer. Não. Esse comportamento aqui, ele é um comportamento criado pelo Espírito Santo no homem interior. Isso é o fruto do Espírito. Não é que eu vou me ensaiar de ser bonzinho, né? Que eu vou me tornar uma pessoa que ama. Não é isso que a Bíblia está falando sobre o fruto do Espírito. É totalmente diferente. Por quê? Se fosse assim, não seria chamado fruto do Espírito. Qualquer pessoa poderia fazer isso. Mas não. O fruto do Espírito, há essa diferença, por quê? O nome já fala, é fruto do Espírito. Então aqui, ele trata desses 3.
ele deu aqui como exemplo de humildade Jesus Cristo. Na vida de Cristo, aqui no primeiro ponto, aí no tópico, subtópico 2, aí do primeiro tópico, fala assim, povos pagãos, a humildade não era uma virtude para os povos pagãos. Pelo contrário, era considerado uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então, até hoje isso acontece. Há pessoas que ainda confundem humildade com esse comportamento, que algumas pessoas, vamos pegar aqui como exemplo, vocês já viram isso é comum acontecer, quando um ricão, ele veste de roupa simples, aí alguém fala assim, nossa, como fulano é humilde, não é isso? Só que o que é humildade aqui na Bíblia é totalmente diferente. Por que ele fala que Jesus foi humilde? Porque Jesus, ele deixou um posto, irmãos, muito alto. Ele deixou um lugar muito elevado. Ou seja, ele despiu da sua glória, da sua grandeza, e habitou entre nós. Se você pegar qualquer pessoa que está num nível mais alto e querer que ele vá para um nível inferior, ela transforma na hora. Isso a gente já trabalhou com cargos dentro de empresa, e uma vez eu tive um grande problema, porque eu fui transferir um funcionário de um lugar para o outro, e aquilo foi um alarde muito grande dentro do canteiro de trabalho. Então, o que ocorre? Só que no caso de Jesus, ele é Deus. Ou seja, Deus, ele deixa a sua majestade divina para habitar no meio da humanidade. Esse exemplo aqui de humildade, ele é o maior exemplo que existe. Porque não foi só isso, pastor Scofield. Além de vir habitar entre nós, ele sofreu coisas que muitos homens não sofreriam. Você acha que um governador, um presidente da República, ele vai largar o seu posto de forma bondosa? Jamais. Ele vai juntar os seus exércitos, vai fazer guerra, mas ele não vai largar o seu posto. Jesus fez isso. Ou seja, o maior exemplo de humildade. Então nós, como o pastor Jorge disse anteriormente, nós, para viver em sociedade, nós temos que ter esse comportamento vindo da parte do Espírito de Deus. Porque isso acontece, no meio da igreja, é no trabalho, é na sociedade, é em casa. E aí, você vê as revoltas acontecendo. Por quê? Porque nós não estamos revestidos de humildade. Não estamos preparados para viver esta vida. Mas Jesus, ele deixou claro esse exemplo para nós. Ele humilhou, ele se fez servo, ele lavou os pés dos seus apóstolos. Olha só, pegou uma bacia de água, uma toalha e lavou os pés de um por um. Para quê? Para ser exemplo para aqueles que veriam. Então,
O Espírito de Deus, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós nos colocamos à disposição dEle, esses frutos vão ficar evidentes em nossas vidas. Amém? Então eu quero deixar esse pequeno comentário para os irmãos e que nós venhamos seguir esse exemplo em Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito obrigado, pastores. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem explanado, né? A questão da lição. Eu quero fazer um pequeno retrocesso aqui. Na lição 10, intercessão pelos Efésios. Paulo orando pela igreja de Efésios. Eu anotei a essência da oração apostólica de Paulo está personalizada na frase duplamente repetida. Para que sabeis. Saber o quê? Conhecer melhor a Deus e a sua maneira de agir. Então, dessa forma que na lição de hoje, estamos conhecendo os frutos que nos leva a nos aproximar mais de Deus. Nos atributos da unidade da fé, a palavra-chave nesses últimos capítulos ou lição tem 4 índices, 4 denominações. A primeira, andar em unidade. Tem um dito popular que fala, você conhece a pessoa comendo 1 quilo de sal. Mas se comer 1 quilo de sal demora um pouco, não é isso, irmã? Demora um pouco tempo, um bom bocado de tempo. Então, para que um casal se conheça melhor, tem que haver uma confraternização e, principalmente, ser humilde, senão o casamento não vai adiante. Não passa dos 10 anos. Andar em humildade, capítulo 4, do versículo 1 ao 16, no livro de Efésios. O segundo, andar em pureza, ser puro, reconhecer que nós, sendo nós templo do Espírito Santo, temos que ser puro. Temos que ser puro. O terceiro, andar em harmonia. Harmonia é entender, é ter empatia, é saber que eu sou falho e que o outro irmão também é falho. Eu tenho que compreender e respeitar essa falha. Geralmente a gente só observa as falhas, os defeitos. Então, viver em harmonia é isso. Não é botar na balança, é compreender o outro ser. E o quarto, andar em vitória. Andar em harmonia está no capítulo 5, do versículo 18, 6 e 9. Andar em pureza 4, 17, de 5 a 17. Andar em vitória, capítulo 6, do versículo 10 ao 24. Shed diz que os 3 primeiros capítulos fornecem uma visão do todo, começando antes da criação, quando Deus planejou nossa incorporação no novo homem, e como Ele nos resgatou do império das trevas, e está formada a sua obra, a arte. A vitória do ser humano é quando ele passa a reconhecer que a carne não é fraca. Essa carne ocupada pelo Espírito Santo é forte. Eu vou lutar contra a minha carne nos meus primeiros passos. Com o decorrer dos anos, vai havendo uma aperfeiçoação, uma personalidade. A humildade toma conta. Se fosse assim, Deus, quando encarnou em Jesus, Ele poderia dizer, não vou lavar os pés desses apóstolos, não. Era coisa que era feita por escravos, por servos, lavar os pés. Nós vemos aí que algumas denominações todo ano fazem aquele simbolismo do lava os pés. Só lava os pés. Dá beijinho, um pé limpinho.
Agora pega um pé empoeirado de um discípulo, um subordinado a si mesmo, e lava aqueles pés como escravo, e enxuga. Hoje em dia não. Não se vê o simbolismo dessa humildade, dessa confraternização, nesse ato de Jesus. A unidade não é extrema, nem mecânica, mas interna e orgânica. A mansidão, uma pessoa mansa profere antes sofrer o agravo do que infligir. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Na verdade, uma pessoa mansa abre mão dos seus direitos. Eu vou processar fulano, eu vou processar a igreja, eu vou fazer isso. Quando eu comecei na denominação Assembleia de Deus, o zelador geralmente morava no fundo da igreja. Então ali ele tinha direito à água, ele tinha direito à moradia, ele tinha direito à luz, e o que ele tinha de fazer? Ainda recebia um salário para manter o ambiente da nave limpo, para receber alguém. Quando a Assembleia de Deus mudou esse sistema, muitos entraram na justiça contra a igreja. Às vezes os filhos, netos, e esqueceram que por muitos anos deixaram de pagar aluguel, deixaram de pagar luz, deixaram de pagar água, né? Banhos demorados e outras coisas que eu não vou entrar em detalhe aqui por causa do tempo. E o salário, e recebiam o salário. Tudo isso era esquecido. É o que acontece nos dias de hoje. Nós esquecemos os valores do outro dentro da igreja e só vemos as falhas. Só vemos as falhas. Sendo que o poder sob o controle é a virtude daqueles que não perdem o controle. A virtude de não perder o controle é ter a convicção e a certeza do amor ao próximo. Quando Jesus pregava amai ao próximo como a si mesmo, quem não se ama? É para começar no sistema pessoal. Eu me lavo, eu me apronto, eu me visto bem, eu uso perfume, eu tenho um bom carro, limpo, e esqueço que o outro não tem carro, que está indo a pé para a igreja, e eu passo direto. Não. Quando a gente ora, quando Paulo diz que intercedeu para os Efésios, é para que houvesse a compreensão, houvesse unidade, que viver em comunidade é saber respeitar o próximo, é ter empatia. Essa pandemia que chegou e agora está fazendo com que as pessoas tenham amor ao próximo. É cesta básica, é máscara, começa a pensar no bem daquele vivo. Começa a olhar para um morador de rua com outro olho. Antes passava direto. É como se fosse um cão deitado no canto ali no meio daquele montão de cobertor. Mas por que ele chegou àquele ponto? Eu não preciso saber por que ele chegou àquele ponto. O importante é que eu tenha com que amá-lo. Não é observar a falha dele, e sim porque ele é imagem e semelhança de Deus e merece todo o respeito. O respeito entre nós, por sermos a imagem e semelhança de Deus e por sermos morada do Espírito Santo, tem que haver um respeito muito grande, uma confraternização, sermos humildes. Amém? Eu transfiro a palavra ao nosso reverendo pastor Jorge. Reverendo. Meus irmãos, quinta-feira vai ser dia 18, se eu não estou enganado, mas eu sei que é quinta-feira, dia 18, isso mesmo. A nossa igreja faz 109 anos da sua fundação no Brasil.
vamos colocar na rede social um pedido do presidente da nossa convenção geral para que a gente ore e jejue em prol da nossa instituição em todo o país. Então, não se esqueça dessa data. Pode ler. Eu pedi licença ao pastor Jorge, porque eu me empolguei e esqueci de ler uma frase nesse livro que o professor Douglas Batista colocou e eu sublinhei para ler junto com você. O andar do cristão está diretamente relacionado com o seu nível de comunhão com Deus e com os irmãos. Fica para a meditação. Obrigado, pastor. Irmãos, 109 anos é uma data extraordinária. Poucas igrejas conseguiram ter essa marca aí. Então, isso é prova que Deus tem... Isso é o que eu falei, 109 anos da fundação, claro. Isso. Na realidade, ela nasceu aqui, né? Foi aqui, porque o Gunnarberg e o Dannenberg e Gunaving, eles vieram da Suécia, se eu não estou enganado, eram batistas, e aqui, lá receberam os dons espirituais, não foram aceitos, e vieram para o Brasil, orientados por Deus, e fundaram a igreja aqui. Então, a igreja nasceu aqui. Nasceu em Belém do Pará, nasceu aqui. Mas eu estou falando, a fundação dela tem 109 anos, é muito tempo. É mais de um centenário. Do tópico primeiro, irmão, no primeiro tópico, no segundo subtópico, fala sobre, o título é humildade. Eu achei muito importante isso aqui, eu pensei que as pessoas iam falar, que a gente fala alguma coisa, mas eu acho que seria importante a gente ressaltar aqui. O comentarista traz uma visão, traz um acréscimo muito grande. Ele falou o seguinte, que existe um contraste muito grande entre os povos pagãos, da maneira que eles encaram o que é humildade. E isso ainda é, via de regra, o que você vê aí fora da igreja. A humildade não é, para os pagãos, não é virtude. Pelo contrário, era uma atitude negativa, era fraqueza de caráter, até falta de amor. Achei isso interessantíssimo. Então, você tem que ser duro, inflexível, tem que ser tratar mal, se for o caso, o irmão Leonardo, o operador Leonardo, falou com relação a ver uma pessoa com roupas mais simples, achar que é humildade. Não é isso, ele tem toda a razão. Mas, por outro lado, o que os pagãos têm, o que é ensinado, o que é vivido aí nesse mundão de meu Deus, também está errado. Hein? Não é interessante ser humilde, porque a humildade não é virtude, pelo contrário, é uma atitude negativa, de fraqueza, de caráter, até de falta de amor próprio. Pelo amor de Deus. É exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Em contraste, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, mostra com a sua vida exatamente o contrário, demonstra a sua forma de agir e de viver o que é humildade. Jesus não teve a usurpação de ser igual a Deus. Vamos entender isso aqui. O que é isso? Jesus Cristo não é Deus? Era e é Deus. Quando ele esteve no mundo, ele era 100% homem e 100% Deus. Isso, os irmãos que estudam mais sabem que a palavra grega é hipostase, ter duas naturezas. Correto? Então, vamos lá. Mas ele era Deus. Era homem e era Deus. Mas ele não usurpou, ele não teve aquele desejo de falar, eu sou Deus, hein? Abaixa a bola, que eu sou Deus. Jesus não fez isso. Ele deixou a sua divindade, entre aspas, para viver como um homem normal viveria e vive, sofrendo as mesmas dificuldades e mostrando assim o que é humildade, como a humildade é fundamental. A palavra humildade, irmãos, ela transmite um conceito de ternura, acho isso lindo. Humildade quer dizer, a pessoa que é humilde, ela é terna, ela é gentil, ela é cortês, ela é paciente. Está tudo no bojo da palavra humildade. A mansidão
que já é algo complementar, já é uma outra virtude, a mansidão, a humildade e a longanimidade, que eu quero falar um pouquinho para passar para o senhor de volta, a gente não falou sobre isso aqui. Elas compõem o que o autor chama de, é como se fosse um tripé para que você tenha unidade. Mansidão, humildade e longanimidade. Você faz devagar, sem bola, né? É longanimidade. Eu aprendi com um professor meu, ele falou assim, sabe o que é esse longânimo? Ele saiu andando e dando uns passos lá, falando assim, longanimidade. É você contar até 10. Não é assim que a gente aprende? Oh, calma, não estoura não, conta até 10. Conta até 20, até 30, até 100, até 1000. Mas não estoure, não exploda com ninguém. Ninguém merece ser tratado assim. Ainda que você seja maltratado, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, não se canse de fazer o bem. Estou usando aqui textos bíblicos. Então, o que é longanimidade? Entendemos como paciência, tolerância e constância. Também é um dos frutos do Espírito. Em termos, isso aqui, para me fechar, acho que é uma frase de ouro. O comentarista, ele fala, ele coloca essa posição, ele diz que longanimidade, em termos práticos, eu gosto da prática, em termos práticos, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta do outro. Difícil demais. Quem falar que é fácil está mentindo. Você ser maltratado, às vezes humilhado, e você tolerar pacientemente a grosseria do outro, a falta de educação do outro, o temperamento neurastênico que o outro tem. Ah, mas eu sou assim, eu sou assim, ora para Deus mudar. Eu nasci assim, mas você não tem que morrer assim. Mas nós, ainda mais nós, os mais... Você é menino, você é novo, mas você também precisa... Você não pode fugir dessa premissa, não. Tem, mas ele já exerce bem, está bem calejado. Nós, os mais velhos, temos que ser tolerantes. Cara fechada, gente passar por você, não te cumprimentar, não te saudar com a paz do Senhor. Aqui nessa igreja, aqui, ó, nessa aqui, ó, que eu estou pisando aqui, nessa igreja, eu tinha um mês e meio que eu preguei no domingo à noite, o irmão me chamou, pastor, você está falando para mim? Não estou entendendo o senhor, não? Então, o cara deu umas meia hora de chamar a atenção, eu fiquei calado, escutei ele falar, mudar que eu tive de ir embora, né? Escutei tudo ali, fiquei cantinho ali, ó. Chamou minha atenção, ainda saiu falando por aí que tinha me enquadrado. Eu fiquei calado, não revidei. Mas Deus sabe muito bem que eu nem conhecia a pessoa. Eu tinha um mês e meio que eu estava aqui. Como é que eu vou conhecer as pessoas? Eu congreguei em São Marcos na década de 70 e 80. A maior parte aqui nem era nascido. Inclusive o senhor. Pastor Zé Augusto, Paulo Bruno, pastores que já dormem no Senhor, muitos e muitos anos atrás. Então, eu não conheço as pessoas. Eu estou aqui há 2 anos e 4 meses. Ainda não conheço vocês. Vocês não me conhecem. O pastor usou aqui a expressão que se come, pastor, não é 1 quilo, não é um saco de sal. É um saco. O ditado, né, o adágio, né, popular, diz que não é um saco. Aquele saco, antigamente a gente comprava saco de arroz, saco de feijão, saco de açúcar. É um saco, aquele saco grandão. 1 quilo é difícil, mas um saco é bem mais tempo, né? Deus abençoe, pastor. Estou com o senhor para fazer o encerramento. Bom, irmãos, a gente participou, ouviu, degustou e vamos para casa. E você que está em casa, medite, leia o livro de Efésios, porque, segundo alguns teólogos, é a pérola do Novo Testamento. O que seria uma pérola? É uma joia que não tem emenda, que não foi lapidada por mãos de homens. A ostra engole um grão de areia
e pela sua saliva, pelo seu interior, aquilo se torna uma pérola de um brilho fora do comum. Se acha um diamante bruto, ele tem que passar pela mão do ourives para ser lapidado e mostrar o valor daquela pedra. O ouro, esse que quem é casado carrega na mão esquerda, também é tirado da natureza, passa pelo fogo, é banhado, para chegar a essa perfeição do brilho. A pérola não. Ela é extraída daquele animalzinho, já perfeita, sem emenda, sem precisar passar por a mão de um homem para poder chegar no brilho total que chega. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Pastor Jorge, nos abençoando com a bênção apostólica. Deus, eu quero te dar graças por esse dia, por essa manhã, os irmãos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Nos abençoe, dá um dia abençoado, um dia de paz na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus inconfundível e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, irmãos. Amém? Amém. Andando em espírito, vencerei a tentação, agradarei a